Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje vamos falar sobre chaves de autoridade. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar a palavra. Mateus capítulo 16, no versículo 18, diz o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então eu vou falar sobre restituição de autoridade, porque essa é a posição que Jesus Cristo ele tem reservado para todos nós. Jesus ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E a palavra também nos diz que o Senhor, ele desce as portas infernais, toma a chave do diabo. O diabo hoje não tem chave de autoridade nenhuma. Ele não manda em nada. Jesus, quando ele obedece e vai até a cruz do Calvário, o resultado é, pela obediência de Cristo, toda a autoridade foi tirada do diabo. Ele não manda em nada, ele não manda na sua casa, ele não manda em você, ele não tem autoridade sobre a sua vida espiritual, ele não tem autoridade sobre o seu casamento, ele não tem autoridade sobre nada daquilo que é teu. E o que acontece é que nós atribuímos ao diabo, irmãos, autoridade que ele não tem. E isso justamente por falta de conhecimento. Mas quando nós conhecemos a verdade, que essa autoridade está sobre nós, que o Senhor Jesus derramou a autoridade sobre nós, o resultado é, nós passamos a viver numa dimensão superior de autoridade. O que isso significa? A distância entre religiosidade e mover de Deus na nossa vida. O mover de Deus na nossa vida acontece quando nós temos o entendimento que nós temos a autoridade, porque Jesus nos deu a autoridade, nos deu a chave que abre o que ninguém fecha e fecha o que ninguém abre. E essa chave, ela fecha a porta do inferno e ela abre a porta do céu. Então tome posse da chave de autoridade. As chaves de autoridade, elas são a chave do reino espiritual. Efésios 1:20 diz: o qual ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Ou seja, o reino espiritual, ele é o ambiente de Jesus. E quando nós falamos sobre ambiente, a gente entende que a atmosfera que nós criamos é essa atmosfera que vai determinar o que nós vamos produzir. Então, quando Jesus chega em um local, ele traz uma atmosfera de alegria, de paz, de bênção. Então, o reino de Deus é esse ambiente, é essa dimensão acima de principado, potestades e dominadores. O Senhor está nos dando agora a chave do reino espiritual. Você vai orar, você vai ler a palavra, Deus vai falar com você, porque hoje você entende que tem as chaves de autoridade. E essas chaves de autoridade, elas também são chaves de vitória contra todo o inferno. A Bíblia diz: mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Jesus diz assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus, ele deu autoridade para a igreja, deu as chaves para a igreja. Por isso que quando eu estou na igreja, porque eu quero que você entenda muito bem isso, eu sou templo do Espírito Santo, mas a igreja somos nós. E quando eu estou na igreja, eu tenho as chaves que me dão vitória contra todo tipo de artimanha do inimigo. E se o inimigo é muito grande, eu entendo que quanto maior é o inimigo, maior também é a recompensa. Está passando uma grande luta? Então grande vai ser a sua recompensa. Essa autoridade de Jesus na minha vida, ela muda a minha maneira de ser.
ela muda a minha oração, o meu coração, a minha condição, ela me coloca numa posição de autoridade. Então, quando você se olhar, você vai ter que ver algo. Você não é mais cativo de nenhuma malignidade, em nome de Jesus. As chaves também, elas nos dão liberdade espiritual. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Então, muitas pessoas andam cativas, subjugadas, e aí elas vivem uma escravidão. Eu tenho Cristo, mas eu vivo escravo. Não, quando Cristo entra na nossa vida, ele traz libertação. Essa mensagem de tenho Cristo e sou escravo é uma mensagem de derrota. Cristo, ele te libertou de todo jugo de escravidão. Então, com as chaves de autoridade, nós passamos de dominados para dominadores. Nós vivemos em uma dimensão superior de autoridade. Nós seremos um com Cristo Jesus e viveremos, sim, a liberdade plena de todo e qualquer jugo de escravidão. Por isso, nesse dia, tome posse das chaves de autoridade e crie um ambiente favorável. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.